Olá, meus amigos e minhas amigas, eu hoje falo aqui com vocês sobre o direito à vida. Mas na verdade este vídeo tem o objetivo de tratar de modo especial, de modo também específico, mais específico ainda, sobre um direito tão relevante e importante como o direito à vida. O direito à vida, claro, ele possui uma série de acepções, então, ou subdivisões, ou maneiras pelas quais ele pode ser encarado. Então, o direito à vida, por exemplo, tem uma acepção inicial e clássica de se permanecer, ligada à ideia de se permanecer vivo. O direito à vida, ele possui também uma acepção segundo a qual todos têm direito para além de permanecer vivo, de ter uma vida digna, dentro das concepções e teorias que giram em torno da ideia de dignidade. O direito à vida também envolve um ambiente, no seu sentido também amplo, mais amplo, que vai incluir um ambiente tanto natural quanto artificial, que diretamente influenciam na ideia de vida, certo, gente? Mas o vídeo de hoje ele vai focar especificamente na ideia de indisponibilidade ou, quiçá, disponibilidade desse direito tão importante. Mas para a gente chegar nesse ponto específico da disponibilidade ou indisponibilidade do direito à vida, gostaria de previamente falar um pouquinho sobre a disponibilidade e indisponibilidade dos direitos fundamentais. Até porque o direito à vida é um direito fundamental, antes de tudo, certo? Pois bem, então, eu vou me valer aqui, para esse exame, essa análise específica deste vídeo, do magistério de Luigi Ferraioli, um grande e muito famoso jurista italiano. Luigi Ferraioli, começo antes fazendo uma introdução, no seguinte sentido: no tocante à ideia de direitos fundamentais, Luigi Ferraioli defende a tese segundo a qual os direitos fundamentais eles devem ser encarados de forma universal, certo? Devem ultrapassar as fronteiras dos estados, hoje por nós conhecidos, certo? Das nações, ou seja, a partir disso, Luigi Ferraioli enfraquece a ideia de cidadania, por ele, claro, especificamente também entendida, como aquela que vai ser a receptora dos direitos fundamentais apenas dentro de uma nação. Então, a ideia de universalização dos direitos fundamentais é uma ideia de ampliação da sua, digamos, dos seus raios, da sua extensão aplicacional, certo? E incidental. Pois bem, mas vamos lá. Dentro e a partir também desta concepção, Luigi Ferraioli faz exames variados sobre os direitos fundamentais. Ele é um dos maiores estudiosos sobre direitos fundamentais, teoria do direito, direito constitucional, entre tantos outros, também ramos do direito. Luigi Ferraioli vai especificamente, aí vocês vão entender o porquê também, logo em seguida de eu estar citando isso, ele especificamente faz uma crítica no tocante a um clássico direito fundamental. E não é aqui, e nesse momento não se fala do direito à vida, se fala do direito de propriedade. Por quê? Porque Luigi Ferraioli levanta e faz um questionamento sobre o grau de fundamentalidade do direito de propriedade. Seria mesmo o direito de propriedade, segundo Luigi Ferraioli, um direito fundamental? E por que Luigi Ferraioli diz isso? Em resumo, meus amigos e minhas amigas, Luigi Ferraioli diz isso porque ele entende que o direito normalmente fundamental à propriedade, porque inúmeros ordenamentos jurídicos do mundo, inclusive o brasileiro, elevam a propriedade ao patamar da fundamentalidade. Então Luigi Ferraioli vai dizer o seguinte, repetindo, será que é mesmo o direito de propriedade um direito fundamental? E por quê? Porque ele diz que o direito de propriedade ele é disponível, o direito de propriedade é sujeito a transações, certo? Então ele é transigível, certo? O direito de propriedade é alienável, certo? Etc., entre outras características
que, na concepção de Ferraioli, na verdade seriam contrárias à ideia dos direitos fundamentais, que, segundo ele, não é, repito, Ferraioli, não é, devem ser indisponíveis, intransigíveis, certo, gente? Inalienáveis, enfim, né? Inclusivos e não exclusivos, a ideia de que a propriedade, não é, se eu sou dono de um bem, não é, ninguém mais certo? Então, aquela ideia, enquanto que os direitos fundamentais devem, não é, caminhar rumo a uma inclusão no sentido mais amplo, e aí seria também um outro ponto, né, a se destinar uma atenção privilegiada em vídeo separado, né? Mas vamos lá. Então, né, vejam, Luiz Ferraioli entende que a indisponibilidade está presente nos direitos fundamentais e usa o direito de propriedade, inclusive, né, para dar um exemplo concreto sobre este assunto. Mas aí, gente, voltemos ao direito à vida. Né? Se, né, a indisponibilidade, então, segundo essa linha, né, é uma característica dos direitos fundamentais, seria, agora especificamente, o direito à vida indisponível? Né? Ou ele poderia ser disponível? Aqui, gente, aí sim, eu deixo um pouquinho agora, não é? Deixo um pouquinho de lado, assim, não é? Coloco um pouquinho na lateral minha aqui, essa teoria de Luiz Ferraioli, para trazer uma ideia, não é? Digamos, uma ideia mais especificamente pensada por mim, não que ela não tenha sido pensada por outras pessoas, claro, não é? Mas nesse momento exposta por mim sobre para além da fundamentalidade do direito à vida, né, a sua ideia de disponibilidade ou não. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu entendo que deve ser feita uma subdivisão, certo? No tocante à disponibilidade do direito à vida. Nós temos que pensar na ideia, não é, de disponibilidade intrínseca e de indisponibilidade extrínseca, segundo, claro, esta classificação que eu trago para vocês. O que seria a disponibilidade intrínseca? Né? Seria aquela, digamos, mais ligada, não é? Digamos, a uma a decisões, né, que o próprio sujeito pode, que cada pessoa pode tomar no tocante, não é, à sua vida, não é? Enquanto que a extrínseca seria aquela também ligada a estas decisões, mas que por sua vez poderiam produzir alguns efeitos, né? E poderiam estar também relacionadas a terceiros, né? Ao próprio grupo social dentro do qual a pessoa está inserida, certo? Então, gente, por exemplo, né? Se nós pensarmos em uma disponibilidade do direito à vida, né, capaz de banalizar este direito, esta ideia, esta concepção deve ser rechaçada. Vou dar um exemplo, né? Imaginem que a gente começasse a permitir contratos, né, no âmbito do direito privado, contratos, né, pelos quais o direito à vida estivesse sendo colocado em jogo. Eu faço um contrato de empréstimo e se eu não pagar, o credor tem direito, a, tirar a minha vida, certo? Ou a me torturar, o que estaria de alguma forma ligado à própria integridade física e à vida também. Então, imagine uma situação como esta, de banalização do direito à vida, de negociação, que realmente entraria em conflito com a ideia da própria disponibilidade, entraria em conflito com essa noção prévia que eu trouxe de disponibilidade e indisponibilidade dos direitos fundamentais. Por outro lado, meus amigos, se nós pensarmos na ideia de que uma pessoa pode tomar atitudes que podem estar relacionadas a um quadro de sanidade mental ou não, certo? Mas pelo menos a um quadro quer dizer, da razão à emoção, nós temos uma longa estrada, né? Então, às vezes, uma pessoa sã, mas com algum distúrbio ou com problemas mentais, pode, uma pessoa com alguma deficiência mental pode tomar atitudes que venham a atentar contra essa a princípio, indisponibilidade do direito à vida.
E foi por isso que eu fiz, não é, aquela subdivisão da disponibilidade intrínseca e extrínseca. Por quê? Porque, na verdade, gente, imagine uma situação, não é, em que uma pessoa com um alto grau de depressão comete um suicídio. Não é? Ela decidiu tirar a sua vida. Imagine uma situação em que uma pessoa, não é, também com algum tipo de, não é, com algum tipo de característica, não é, mental específica, comece a querer ferir o próprio corpo e aí sinta prazer com não é, com esta danificação do próprio corpo. Ela está ali atentando contra a sua integridade e de repente ela pode até, não é, chegar a tentar contra a própria vida. Não é? Bom, gente, e até exemplos mais clássicos, né, ligados à eutanásia, que não é o ponto central aqui, o foco desse vídeo, mas não é, em que não é, pode haver em situações bem muito específicas, não é, a disponibilidade da vida, também a questão do aborto, quando permitido, não é, em que muitas vezes uma vida, não é, também não é retirada, mas aí no caso do aborto nós temos que ter não é só o cuidado do exemplo, porque não é, ele está ligado a uma disponibilização de uma outra, né, vida e não da vida própria. Mas enfim, gente, tudo isso eu queria colocar para vocês nesse vídeo. Tá? Então esse é um vídeo em que nós fizemos só esse exame da disponibilidade intrínseca e extrínseca, e eu só quero deixar claro para vocês o seguinte, não é? A intrínseca é aquela mais ligada, repito, não é, à vontade que o sujeito tem, não é, de dentro dessa concepção, né, digamos, dentro das suas emoções, dispor da sua própria vida sem causar danos diretos a terceiras, digamos, ao meio social, digamos, sem causar danos, eu até diria, vamos colocar assim, imediatos ou diretos. Ele pode causar até danos mediatos, né, ou indiretos, a depender, né, das circunstâncias. Né? E no caso da disponibilidade extrínseca, né, nós estaríamos diante, né, de situações na ocorrência das quais uma banalização completa do direito à vida poderia ocorrer. Né? E aí sim nós teríamos uma situação muito, digamos, mais agressiva à ideia de direitos fundamentais que eu quis passar para vocês. Tá certo? Gente, um grande abraço. Mas eu não posso, né, deixar de dizer que este vídeo está sendo gravado exatamente no momento, né, em que eu me encontro, né, aqui há muito tempo, né, no hospital, num quadro em que a Covid, né, atacou o senhor meu pai, e ele há muito tempo está aqui, né, entubado e precisando das assistências necessárias para tentar sobreviver. Né? E eu agradeço a atenção de todos e todas, e mais uma vez deixo o meu abraço.